A todos os presentes, nossa boa noite e que a paz do Mestre Jesus, este Consolador por excelência, possa estar sempre presente no coração de cada um de nós. O tema que nós vamos refletir ou analisar na noite de hoje são chegados os tempos. Em algumas traduções, os tempos são chegados. Quando eu estava dirigindo a esta casa, eu imaginando se não estivesse falando a um público espírita. Que tempo é chegado para nós? Com tantas necessidades, com tantos desejos, nós poderíamos aqui fazer algumas colocações. São chegados os tempos de eu me melhorar. São chegados os tempos de eu ser mais paciente. São chegados os tempos de eu participar de um grupo de estudos. São chegados os tempos de ter um filho. São chegados os tempos de tantas coisas, de tantas necessidades que todos nós temos, mas nós estamos em uma casa espírita e precisamos analisar que mensagem é essa que Kardec deixou-nos há pouco mais de 160 anos, com este tema: são chegados os tempos. Nós aqui vamos fazer uma abordagem sobre 3 aspectos. É chegado exatamente nesse período em que nós estamos vivenciando um momento de readequação de entendimento. Também vamos aqui fazer uma pequena abordagem sobre estes são chegados os tempos do ponto de vista do Evangelho. E vamos encerrar são chegados os tempos no livro A Gênese. O livro A Gênese, que foi o último livro da codificação, veio em 1868, é o último livro da codificação. Ele traz-nos informações as mais preciosas. Para muitos, é colocado como um livro difícil de ler. E eu posso afirmar, é um livro que não deve ser lido. A Gênese é um livro que deve ser estudado. Eu particularmente, nós temos um grupo de estudos do livro A Gênese, na casa que nós atuamos, lá na Sevic, onde tem uma companheira que fez a palestra aqui a semana passada, Abigail Guimarães. Então eu, Big, mais uns 8 companheiros de trabalho, já fazemos o estudo do livro A Gênese há pelo menos 1 ano e meio. E às vezes nós lemos um pequeno parágrafo e passa aqueles 60 minutos com apenas um parágrafo de reflexões. Quando não, Big, ela dá sugestões para aprimorar aquelas reflexões, trazendo textos extra o que está no livro. Mas eu recomendo, estudem o livro A Gênese. É um livro muito esclarecedor e, mais do que isso, muito atual. Eu vou fazer uma abordagem aqui que talvez poucos tenham tido a oportunidade de ouvir, de aprofundar. Mas esse livro A Gênese, ele fez o ano passado 150 anos da sua primeira publicação. Ele é de 1868 e no ano anterior nós estávamos em 2018.
Portanto, foi comemorado o ano passado 150 anos de o livro A Gênese. Talvez alguns de vocês que estejam aqui presentes, no início do ano, ou talvez no ano passado, nós fizemos um trabalho falando sobre o Livro dos Espíritos. Foi um trabalho projetado. Eu até vim aqui posteriormente para falar num grupo de reze, alguma coisa do tipo, repetir o trabalho. E eu fiz algumas citações de um espírita que não é muito comum de ser ouvido, por nome de Silvino Canuto Abreu. E esse espírita, desde berço, ele chegou a ter em mãos mais de 700 manuscritos originais de Kardec. Pouquíssimas pessoas sabiam disso. Isso era um acervo particular de Kardec que de alguma forma veio para o Brasil e ficou guardado por mais de 40 anos, por orientação do espírito Emmanuel a Silvino Canuto Abreu. E ele guardou por mais de 40 anos. Esses documentos, eles começaram a ser lidos, a ser comentados com uma forma muito restrita, porque os familiares de Silvino Canuto Abreu, vendo a importância de todos aqueles documentos, eles seguraram. E quando foi o ano passado, por um convênio feito com a Fundação Espírita André Luiz, esses documentos vieram a público. Para vocês terem uma ideia, são mais de 2.000 documentos. Entre os documentos originais de Kardec, em torno de 700 documentos, entre bilhetes, correspondências, atas, recomendações e mais documentos de Canuto Abreu. Isso é importante do ponto de vista histórico para nós entendermos o processo. E se esses documentos ficaram guardados por mais de 40 anos, é porque hoje foi chegado o tempo. E isso causou uma revolução sem precedentes. Eu não sei se vocês tiveram conhecimento, mas o ano passado, exatamente pela comemoração dos 150 anos de o livro A Gênese, e por que nós estamos batendo no livro A Gênese? Porque esse item, são chegados os tempos, é o capítulo 18 deste livro. São chegados os tempos, com 2 tópicos ou 2 itens: sinais dos tempos e geração nova. É por isso que nós estamos fazendo essa abordagem. Eu estou preparando um trabalho todo documental, com todas as projeções da correspondência de Kardec vão ser projetadas, com datas, com informações, com traduções. Isso demanda um pouco de tempo, mas eu quero ver se a partir do mês de, talvez, fevereiro, nós já tenhamos isso aí para levar a todas as casas espíritas. Então, nas comemorações dos 150 anos de o livro A Gênese, uma brasileira, hoje trabalhando na Argentina e fazendo parte da Federação Espírita da Argentina, essa brasileira, ela resolveu fazer uma pesquisa aprofundada sobre o livro A Gênese, já que o biógrafo que mais se aproximou de Kardec, o francês chamado Henri Sauce, ele fez uma observação de que o livro A Gênese houve adulteração depois da desencarnação de Kardec. Esse livro foi lançado em 1868 e neste ano houve 4 edições. Nenhuma alteração, ele só fazia reimpressão.
E depois, o livro A Gênese, que todos nós temos, ele foi baseada na 5ª edição, que foi levado aos arquivos, aos anais franceses, no ano de 1872. Kardec já havia desencarnado. E Henri Sauce, ele soube que houve adulterações no livro A Gênese. E hoje já é catalogado mais de 400 alterações. Essas alterações estão entre alterações, adulterações, que é uma coisa completamente diferente da outra, inserções e supressões. Então, o livro A Gênese, em determinados aspectos, ficou distorcido e nós utilizamos até o ano passado. O que isso tem a ver? Tudo que foi ensinado está errado? Não, não está errado. Mas ninguém barra o progresso. E os tempos são chegados. Precisa, de alguma forma, fazer com que as coisas elas sigam adiante. E de forma correta. Então, Simone Privato, alguns falam Simone Privato, ela esteve na França e conseguiu na Biblioteca Nacional da França autorização para manusear o livro A Gênese, 5ª edição. E ela documentalmente, ela viu que esse documento, este livro, ele foi colocado lá para apreciação e publicação em 1872. Então, de fato, houve uma alteração com adulteração. Por quê? Porque o governo francês, todas as vezes que ele recebe um livro, ele te cobra para analisar. É como a prefeitura de Conquista vai receber um alvará, ela lhe cobra por uma taxa de análise. E Kardec pagou para a 1ª edição. Veio a 2ª edição, não houve pagamento, porque não tem estes registros. E por que não se pagou? Porque não houve alterações, era só reimpressão. Veio a 3ª, também não houve pagamento, porque só reimpressão. Veio a 4ª, não houve pagamento, porque só reimpressão. Mas em 1872 houve pagamento. E se houve pagamento, é porque tinha alterações. É tanto que no livro A Gênese diz revisão autorizada, atualizada, alterada e ampliada. Então, de fato, alguém colocou este livro e tem enormes alterações. Vitória da Conquista tem um movimento espírita muito sólido, muito coeso. E talvez eu fale em um nome que vocês nunca tenham ouvido. Existe um livro chamado Os 4 Evangelhos. Este livro é do francês, um advogado francês, à época de Kardec, chamado Jean-Baptiste Rusteng. E este livro causou uma dissensão no movimento espírita francês. Porque este livro, Os 4 Evangelhos, segundo Rusteng, veio através de uma única médium, e quem foram os espíritos foram nada menos do que Mateus, Marcos, Lucas e João. E isso causou uma comoção no movimento espírita francês àquela época, e à época de Kardec, que realmente causou um impacto. Rusteng veio dizer que ali era o maior passo que o Espiritismo estava dando. E quando Kardec leu aquela obra, ele refutou de imediato. Primeiro, todo o trabalho de Kardec passou pela universalidade dos espíritos. Kardec mantinha correspondência com 50 casas espíritas, não, 50 países. Mais de 2.000 centros. E estas informações, elas iam e vinham, Kardec checava, filtrava e colocava. E Kardec, então, refuta aquela obra
trazida por uma única médium. Ele faz os devidos comentários e segue adiante. Mais à frente, Kardec desencarna. Deixa todo o material às mãos de Amélie Gabrielle Gaudet, sua esposa. E aí é criada a Sociedade Parisiense. E nessa Sociedade Parisiense, todos os documentos vão como relíquias. Mais tarde, vem a desencarnação de Amélie Gabrielle Gaudet. Quem assume esses documentos nessa sociedade era um cidadão francês chamado Deslien. Só que ele, por motivos de saúde, ele sai da presidência e entra um novo personagem, Pierre Gaëtan Lemarie. Era um editor. E ele era muito amigo de Jean-Baptiste Rostand e aceitou a ideia dos 4 evangelhos como sendo a fase teológica da doutrina espírita. Ou seja, tudo aquilo que Kardec pensou foi colocado à derroca. Porque Kardec, desculpe se nós vamos incomodar alguém, Kardec não trouxe mais uma religião. A doutrina espírita, hoje eu tenho convicção disso, não é mais uma religião. É uma doutrina filosófica, científica, que traz aspectos religiosos. E quais são esses aspectos? A moral do Cristo. Mas nós não estamos fundando uma nova religião, porque as religiões elas sucumbem. O que Kardec está trazendo é mudança de pensamentos. Nós só vamos mudar a humanidade quando nós mudarmos. Nós estamos todos aqui reunidos para aprender Espiritismo? Não, não estamos aqui para aprender Espiritismo. Nós estamos aqui para sermos pessoas mais brandas, mais pacíficas, mais dignas, mais honestas, mais pacientes, mais caridosas. E estes preceitos, eles permeiam em todas as religiões. É daí que Leon Denis tem uma frase magnífica: o Espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro de todas as religiões. Em que sentido? Moral. O dia que nós compreendermos isso, aí muda. O que acontece é que àqueles tempos as pessoas acataram a ideia de que a doutrina espírita precisava adentrar neste aspecto teológico. E foi adiante. Acontece que este livro, Os 4 Evangelhos, muitas pessoas jamais ouviram falar deste livro. O movimento espírita, que eu disse antes aqui em Conquista, não é permeado por essas informações. Mas neste livro traz a essência do livro, o carro-chefe do livro, é dizendo que Jesus veio com um corpo a gênero. Jesus não nasceu num corpo de carne, veio no corpo fluídico. E isso burla todas as leis divinas. Porque o Criador jamais iria burlar uma lei para privilegiar alguém. É como se a vida de Jesus fosse uma mentira. Jesus não teve sede, não teve fome. Jesus atuou como um grande ator. Este livro é completamente equivocado. Mas achou guarida na França e no Brasil. Os primórdios da Federação Espírita Brasileira, haviam aqueles que eram a favor e haviam aqueles que eram contra.
E isso criou uma cisão no movimento espírita, hoje imperceptível para nós. Mas vão em São Paulo, vão no Pará, em Minas, as grandes dissensões de entendimento. E no ano de 1917, um baiano chamado Aristides Spínola, que é o centro mais velho da Bahia hoje em funcionamento, lá na cidade de Caetité, com este mesmo nome, Aristides Spínola, ele estava à frente da Federação Espírita Brasileira e, por pressão, foi colocado naquilo que regimenta a instituição como obrigatoriedade para o estudo dos 4 evangelhos. E aí realmente houve uma dissensão de entendimentos. Quando Simone Privato, no ano passado, documentalmente, colocou para todos nós, brasileiros e espíritas do mundo inteiro, de que realmente a Gênese foi adulterada, houve, por parte da Federação Espírita Brasileira, um momento de reflexão para ver a veracidade. Com os documentos de Canuto Abreu que vieram à tona, ficou evidentemente comprovado através de documentos. E quando foi no início deste ano, a Fundação Espírita André Luiz lançou o livro A Gênese, baseado na primeira edição. A Federação Espírita Brasileira também não ficou para trás e lançou com base na primeira edição. E pasmem, foi lançado um livro chamado Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo, é de Paulo Figueiredo. Este livro, Paulo Figueiredo é que está à frente desses documentos hoje, na Fundação André Luiz. E ele lançou esse livro no dia 10 de agosto. E exatamente no dia 10 de agosto, a Federação Espírita Brasileira, reunido em Brasília, depois de mais de 110 anos, revogou o artigo, onde se devia estudar não só as obras de Kardec, mas também os 4 evangelhos de Rusteng. Por que isso? Porque são chegados os tempos. Nós precisamos sacudir a nós mesmos. Nós precisamos entender qual o papel da doutrina espírita para a humanidade. Porque não é mais uma religião. Porque as religiões sucumbem. É conceito, é mudança, é filosofia de vida, mas que sem dúvida alguma traz o aspecto religioso pela moral do Cristo. Só para nós termos uma ideia, porque o tempo passa e eu tenho que concluir, e como eu já disse aqui, eu falo demais, porque a cabeça vai rodando nas ideias. Nós pegamos aqui no livro A Gênese, porém a edição anterior, baseada na 5ª edição, esse é o antigo, é o que talvez todos nós tenhamos aqui, eu não trouxe o outro, porque esse já estava riscado. No capítulo 18, são chegados os tempos. E diz, são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes marcadas por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. É um momento. Ninguém barra o progresso. Ninguém. Mas nós estamos vivenciando momentos altamente conflituosos. Nós estamos vivenciando momentos difíceis, turbulentos. Mas que turbulência é essa? É no dia a dia.
é nas redes sociais, na nossa invigilância. Porque hoje nós estamos dedicando muito tempo a essas mídias sociais. Todos nós, eu também me incluo. E às vezes, sem vigilância, sem paciência, sem tolerância. Alguém aqui já postou numa rede social um comentário combatendo o comentário de alguém? Mas eu sei disso, eu sou bom nisso e eu comentei com todos os argumentos. Por melhor que seja o seu argumento, se nesse grupo tiver 50 pessoas, basta 50, não precisa mais do que isso. E você, na sua condição de entendimento, de verdade, de tudo, da melhor dignidade, faz um comentário, você vai encontrar 20, 25 que estão a seu favor. Mas também vão encontrar 25, 30, 20 que pensam completamente diferente de você. Nós estamos vivenciando estes momentos. E no livro A Gênese, há uma mensagem do Espírito chamado Arago, para nós, em francês é Arago, que é atualíssimo. Olha que esse livro foi publicado em 1868. Olha o que nos diz este Espírito. Eu não vou ler na totalidade, eu vou ler trechos, porque o tempo vai arrastar, senão a gente não conclui. O que nos diz esse Espírito Arago? Se a Terra já tem que temer os cataclismos gerais, nem por isso deixa de estar sujeita a periódicas revoluções, cujas causas, do ponto de vista científico, se encontram explicadas nas instruções seguintes, promanentes, de dois espíritos eminentes. Ou seja, este espírito, Arago, estava mandando uma mensagem e fazendo referência a outros dois espíritos, um deles, Galileu Galilei. O que é que ele nos diz? Abre aspas. Cada corpo celeste, além das leis simples que presidem a divisão dos dias e das noites, como também das estações, experimenta revoluções que demandam milhares de séculos para a sua realização completa. Ou seja, a Terra dá uma volta em torno de si próprio em 24 horas. É visível aos nossos olhos? É visível. 24 horas, dá para visualizar. Você vê o sol nascer, chegar no ápice, o sol se põe, no outro dia nasceu de novo. É visível? É. Aí você começa a girar em torno de si próprio, mas vai girando em torno do sol. Isso é um outro ciclo. De quanto tempo? 365 dias, que é um ano. Dá para perceber um ciclo de um ano? Dá. Quantos de nós fazemos programações para um ano? Mas olha o que esse Espírito nos diz. Aqui diz que experimenta revoluções que demandam milhares de séculos para sua realização completa, porém que, como as revoluções mais breves, passam por todos os períodos, desde o nascimento até o de um máximo de efeito, após o qual há decréscimo até o limite extremo, para recomeçar em seguida o percurso das mesmas fases. Imagine o nosso sistema solar. O nosso sistema solar, ele também tem um movimento, tem um ciclo, e esse ciclo é grandioso, ele demora muito, e nós percebemos? Não, aí não dá para perceber. Então olha o que esse Espírito nos diz. O homem apenas apreende, ou seja, percebe, as fases de duração relativamente curta, e cuja periodicidade ele pode comprovar. É o fato. Algumas, no entanto, há que abrangem longas gerações de seres.
e até sucessões de raças. Então será que existe sucessões de raças na Terra? Sim, mas esses períodos que são cíclicos são mais longos. O homem primitivo ainda vive no planeta Terra? Não, já superou. Sucessão de raças. E nós estamos cada vez mais aprimorando. Mas olha o que nos diz esse Espírito. Estes períodos que, pela sua extensão relativa, confundem a imaginação dos humanos, não são, contudo, mais do que instantes na duração eterna. No mesmo sistema planetário, todos os corpos que o constituem reagem uns sobre os outros. Ou seja, tudo que se encadeia no universo tem ligação. A Lua influencia a Terra. A influencia? Claro. As marés, a cada 6 horas, é o movimento da Lua em torno da Terra, onde a sua gravidade vai puxando a massa de água. Ela puxa, é maré alta. A Lua desceu, é maré baixa. Então a Lua interfere? Interfere. O Sol interfere? Interfere. Júpiter interfere. Tudo interfere, porque tudo é interligado. E ele vai dizendo, todas as influências físicas são nele solidárias, e nenhum só há dos efeitos que designais pelo nome de grandes perturbações que não seja consequência do componente das influências de todo o sistema. Aqui já entrou uma palavrinha chamada perturbações. Vamos mais adiante. E esse Espírito diz, vou mais longe. Digo que os sistemas planetários reagem uns sobre os outros, na razão da proximidade ou do afastamento, resultante do movimento de translação deles. E ele diz ainda vou mais longe. Digo que a nossa nebulosa, que é como um arquipélago na imensidade, tendo também seu movimento de translação através das miríades de nebulosas, sofre a influência das que ela também se aproxima. Então nós temos o nosso sistema solar, mas o sistema solar movimenta dentro da nossa Via Láctea, que é a nossa galáxia, a Via Láctea. E a Via Láctea, ela gira no universo. São bilhões de galáxias. São várias nebulosas, miríades de nebulosas, e todas elas se interligam e têm as suas interferências. De sorte que as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas, e como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros, e assim sucessivamente até o átomo. O átomo é corpo humano, matéria, que é composta de átomos. Qualquer movimento no universo, de alguma forma, incide e interfere em mim. E isso é importante porque a gente passa a entender a matéria orgânica, nós, corpo, não poderia escapar a estas influências, as perturbações que ela sofre, humanidade. Podem, pois, alterar o estado físico dos seres vivos e determinar algumas destas enfermidades que atacam de modo geral as plantas, os animais e os homens. Enfermidades que como todos os flagelos, são para a inteligência humana um estimulante, que o impele por força de necessidade a procurar meios de o combater e descobrir as leis da natureza, e sendo assim, progredir. Mas o que eu achei mais interessante é esse parágrafo aqui, que a gente não para pensar nisso. Olha o que diz o Espírito árabe.
Mas a matéria orgânica, a seu turno, reage sobre o espírito. Este, pelo seu contato e sua ligação íntima com os elementos materiais, também sofre influência que lhes modificam as disposições, sem, no entanto, privá-lo do livre-arbítrio. E é verdade. As efervescências, ou seja, o que nós estamos vivenciando na atualidade, o que o Chile vivenciou esta semana, o que a Venezuela está vivenciando, o que o Peru está vivenciando, o que os países africanos estão vivenciando, o que os países norte-americanos estão vivenciando. Olha o que diz o Espírito. As efervescências que por vezes se manifestam em toda uma população, entre os homens de uma mesma raça, não é coisa fortuita, nem resultado de um capricho. Essa efervescência, inconsciente a princípio, não passando de vago desejo de aspiração indefinida por alguma coisa melhor, traduz-se por uma surda agitação. Depois, por atos que levam às revoluções sociais. Isso aqui, quando eu li, eu falei, nossa, e a gente acha que não está fazendo nada e não está acontecendo nada. Até as revoluções sociais, elas têm os seus ciclos, as suas necessidades. Pois que tudo se encadeia. Se não tivesseis, diz o Espírito Árago, a visão espiritual limitada pelo véu da matéria, veríeis as correntes fluídicas que, como milhares de fios condutores, ligam as coisas do mundo espiritual às do mundo material. O que nós estamos vivenciando pode estar fora do controle nosso, está fora do controle dos nossos governantes, mas o barco não está à deriva. Tem alguém no leme, e que para nós, no orbe terreno, Jesus. Para isso, basta que nós entendamos a sua dignidade moral. É isso que a doutrina espírita está nos ensinando. Está proporcionando a todos nós. Então, são chegados os tempos? São. Tempos de quê? De mudança. Mudança de religião? Não, de conduta. É isso que nós precisamos. Porque esse item, sinal dos tempos, ou são chegados os tempos, é dividido em dois itens, sinal dos tempos e geração nova. A geração nova já está aí. Todos os dias nós recebemos vídeos nos grupos de família, de WhatsApp, crianças que estão ali na cabine de um avião e ele fala tudo que o avião faz. Tudo. Criancinha de 11 anos. Como que ele sabe disso? Crianças que têm um conhecimento acadêmico e aos 13 anos conseguem a graduação em medicina, como um indiano. Como? Como algumas crianças com tenra idade, 6 anos, 5 anos, sentam diante de um instrumento, um piano, um violino e tocam maravilhosamente bem. Quem são esses espíritos? São espíritos que estão chegando. É a revolução. Mas, como eu digo, estes sinais dos tempos e geração nova, esses espíritos não estão vindo para resolver os nossos problemas. Não. Porque os nossos problemas serão resolvidos por nós mesmos. Há uma grande convulsão social no nosso país. Em todos os países. Convulsões sociais dos vários aspectos. Na educação, na segurança, na ciência, no campo político, mas também no campo ético e moral.
E eu fico imaginando pessoas que não têm acesso a esse conhecimento. Imortalidade da alma. E que vivencia momentos conflituosos. Imagine alguém morar numa cidade como o Rio de Janeiro, onde o tráfico de drogas é muito intenso. Muito intenso. São festividades para se comemorar carregamento de drogas. Como conviver com isso? Como conviver com as chamadas balas perdidas? Como uma mãe vai compreender uma injustiça de Deus tão grande com seu filho? Que dor! Porque nós estamos vivenciando as questões materiais. Enquanto essa doutrina de esclarecimento nos dá a oportunidade de entendermos que nós somos espíritos imortais, que momentaneamente estamos passando pelo corpo, pela matéria. É chegado o momento de nós colocarmos isso em prática, porque as dores serão lacinantes se eu não tiver esta conduta. Não tenham dúvidas. Não estou jogando mau agouro para ninguém. Mas não tenham dúvidas. Todos nós enfrentaremos enormes desafios nessa existência. Enormes desafios. Nós vamos ser tentados de todos os aspectos, éticos, morais, dignos, de conhecimento, políticos, sociais, de convivência, todos nós. E nós precisamos exercitar isso. Kardec foi contundente. É chegado o momento da transformação moral. É isso que nós precisamos. E essa transformação moral é que contamina as pessoas, porque elas não irão suportar respostas infundadas, conhecimentos incompreendidos. Quem aqui atua em grupos mediúnicos sabe do que eu estou falando. José Raul Teixeira, pelo menos uns 8 anos, em uma das nossas semanas espíritas, no momento ali de confraternização mais, vamos dizer, mais restrito, ele fez essa observação que gravei na memória, onde Camilo, seu espírito orientador, fez uma advertência a José Raul Teixeira. Ele se queixando da grande jornada de atividade. E o espírito Camilo lhe disse: meu filho, tu ainda vais ver chegar às portas e às janelas das casas espíritas homens e mulheres completamente desequilibrados, com uma intenção de suicídio que não há como eu te explicar. Porque as pessoas, elas entrarão em desequilíbrio por falta de conhecimento. Mas não fiquem tristes, não fiquem aterrorizados. Porque a bola que ilumina, aquela bola que traz o conhecimento, nós já recebemos. É a boa notícia de que eu sou um espírito imortal. E que tudo isso que nós estamos vivenciando, de momentos difíceis, de momentos complexos, vai passar. Assim como momentos de extrema alegria e de extrema felicidade também vai passar. Porque essa doutrina, ela nos dá a oportunidade de entender
que somos espíritos em processo de crescimento, de transformação, de mudança, e que desafios nós estamos vivenciando. Portanto, para a gente encerrar exatamente ali naquele minuto, eu encerro com um poema. Um poema para que tenhamos a confiança de que o barco não está à deriva. Tem alguém no leme. Eu ouvi dizer que Jesus existe. Fiquei curioso para ver. Como não vi, desisti. E minha vida melhorou. Mas novamente me disseram, venha ver, Jesus existe, Ele está tão perto de você. Mas eu não acreditei. Na cama fiquei, no hospital parei e eu adoeci. Num sonho, alguém levou-me no alto de uma montanha. Mostrou-me a natureza, as flores e o mar. E disse-me, olhe para dentro de si, pois é aí que Jesus está. Então, tomado de uma imensa alegria que até então não conhecia, eu o senti. Jesus sempre esteve aqui. Simplesmente eu é que não o percebi. Muita paz.